E aí, galera, com relação ao disposicionalismo, então, essa é uma teoria que foi defendida pelo Stephen Mumford e pelo Alexander Bird, mas a gente vai enfocar na versão do Mumford. O disposicionalismo diz pra gente que as leis da natureza, na verdade, são disposições. Ela é uma teoria antirrealista, fala pra gente que leis não existem e que, na verdade, a gente deve reduzi-las às disposições dos objetos particulares, né? Então, além de que o sal se dissolve na água, não seria nada mais do que a disposição do sal para se dissolver na água quando em contato com a água. Então, leis seriam reduzidas a propriedades disposicionais. E propriedades disposicionais seriam propriedades que, dado um certo estímulo, elas possuem uma certa manifestação, né? Que elas dependem desse estímulo para ter uma manifestação. Então, por exemplo, a propriedade de ser quebrável que um copo de vidro tem seria uma propriedade disposicional do copo de que quando ele é acertado com um certo impacto, ele quebra, né? E não uma lei da natureza que regulamentaria as relações entre, por exemplo, as moléculas daquele copo, né? Então tá. A ideia então do disposicionalismo, como eu falei um pouco antes, é não pressupor que existam leis da natureza, nem que os objetos sejam estáticos e que as leis que constituam o movimento e toda a disposição entre as coisas, né? Eles falam que os objetos são intrinsecamente ativos e possuem disposições que são essas propriedades disposicionais e que existem algumas propriedades disposicionais que são irredutíveis a propriedades categóricas. Então isso deixaria as propriedades com caráter de sui generis, né? O maior problema dessa teoria, quer dizer, os maiores problemas desses poderes irredutíveis são justamente a imaterialidade, como as leis transcendentes. Se você pegar um copo de vidro e colocar no microscópio, você não encontra o ser quebrável do copo, né? A disposição do copo. Você encontra... Deixa eu desligar aqui rapidinho, tirar esse som do celular. Você não encontra nenhuma das propriedades disposicionais do copo quando você procura no microscópio. Você só encontra as propriedades categóricas, são propriedades de forma, tamanho, constituição interna, né? Então, assim, tem um problema de os poderes terem um certo caráter imaterial. Você move um copo por aí e essa propriedade disposicional imaterial vem junto com o copo que você está movendo. Então, assim, como essas coisas imateriais se movimentam por aí, né? E se elas são propriedades irredutíveis, como explicar, por exemplo, que as disposições variam de acordo com as propriedades categóricas? Ou seja, as disposições são sobrevenientes às propriedades categóricas, né? Como explicar isso se as propriedades disposicionais são irredutíveis? Como explicar essa relação com as categóricas? Parece difícil para o disposicionalismo. Tem um problema, porque o disposicionalismo fala que a identidade das propriedades, pelo menos das propriedades disposicionais, está envolvido com seu papel causal. Então, por exemplo, faz parte da identidade do sal ser dissolvido por água, que é um dos papéis causais do sal. O problema disso é que supõe um mundo onde tem sal, mas não tem água. Nesse mundo, a gente teria que falar que o sal é diferente do nosso sal, porque nesse mundo o sal não teria propriedade de se dissolver em água, supondo que a água não existe nesse mundo, que é impossível relativamente àquele mundo, né? Então, como explicar essa diferença entre dois sais que parecem intrinsecamente iguais, mas que se você tira um dos objetos que instancia uma propriedade de uma das relações causais do sal, o sal tem propriedades diferentes do mesmo sal, intrinsecamente idêntico àquele em outro mundo. Então, a gente tem que explicar esse tipo de coisa também, que o disposicionalismo, problemas que o disposicionalismo tem ao assumir que a identidade das propriedades disposicionais, pelo menos, tem a ver com o seu papel causal, né? O papel causal está inserido nessa identidade. Então, assim, resolvendo esses problemas, a gente consegue defender uma teoria disposicionalista mais substantiva, né? A gente vai ter outros problemas posteriormente quando a gente tentar inserir outras entidades na tentativa de explicação disposicional da realidade, mas isso a gente vai ter para todas as teorias.